Patrios. Poios. Fotocontroles. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Pod Trials. Muito bom ter vocês com a gente de novo. Hoje o papo é sobre um tema bem importante na cardiologia pediátrica, né? Atresia pulmonar com comunicação interventricular, a famosa AP com CIV. É um assunto chave, ainda mais para quem está se preparando aí para a prova de título. Como a gente pode definir a AP com CIV? E quais são, assim, os primeiros desafios que ela já traz? Olha, o básico não tem aquela conexão direta do ventrículo direito, o VD, para as artérias pulmonares. E junto com isso, tem um defeito no septo, a CIV. Dá para pensar nela como uma forma bem extrema da tetralogia de Fallot, a mais grave, né? Certo, a forma mais extrema do Fallot. E como isso se forma? Lá na embriologia, o que acontece de errado? Então, o problema está no desenvolvimento do septo infundibular. Ele desvia para frente e para cima, assim, mais cefálico, durante a formação do coração. Esse desvio impede que a via de saída do VD se forme corretamente e também causa um desalinhamento com a parte muscular do septo interventricular. Daí surge a CIV. Entendi. Um desvio ali na formação e um impacto disso na circulação. Como fica o fluxo sanguíneo? A fisiopatologia, né? Exato, é uma cardiopatia cianótica. O sangue que chega no VD sem oxigênio não consegue ir para os pulmões pela rota normal. Ele é obrigado a passar pela CIV para a circulação sistêmica. É um shunt direita e esquerda que não tem como evitar. E o fluxo para o pulmão fica totalmente dependente de outras estruturas, ou o canal arterial, PCA, ou aquelas colaterais sistêmico-pulmonares, as MAPSCas. As MAPSCas, aí a coisa complica, né? Complica. A sobrevivência logo após o nascimento muitas vezes depende de manter o PCA aberto com prostaglandina, sabe? E o VD fica sobrecarregado, lidando com pressão alta ou às vezes muito volume. É aqui que fica bem interessante. E desafiador, imagino. Quais são os pontos da anatomia que a gente precisa olhar com lupa? Os pontos cruciais. Com certeza. A anatomia é super variável e é ela que vai ditar todo o tratamento. A gente precisa avaliar ponto a ponto. Primeiro, as artérias pulmonares centrais. Elas se juntam, são confluentes e o tamanho delas. Hipoplasia é muito comum. Podem ser bem pequenas. Certo. Segundo, as mepseias. Elas existem, quantas são, de onde elas saem, da aorta, das subclávias e para onde vão. Tem estenoses no caminho? Muitas perguntas sobre as mepseias. Muitas. Terceiro, o ventrículo direito. Qual o tamanho? A função tá boa? Ele é tão pequeno, tão hipoplásico que não dá para pensar numa correção com os dois ventrículos. Quarto, a CIV, o tamanho dela, onde ela está localizada. E quinto, tem mais alguma coisa junto? Anomalias associadas? Arco aórtico à direita, anomalias de coronária, tudo isso pode aparecer. Uau, é uma lista em tanto. E como a gente faz essa investigação toda para mapear essa anatomia tão variável? Bom, o ecocardiograma é sempre o ponto de partida, né? Ele é a chave para ver o coração em si, a função, a CIV. Ok. Mas, para ver os detalhes finos mesmo, das APs, das MAPCs, das coronárias, aí a angiotomografia e a angiorressonância são, assim, fundamentais hoje em dia. As reconstruções 3D ajudam demais no planejamento. Imagem avançada é crucial, então. Totalmente. E o cateterismo cardíaco ainda tem seu papel. Ajuda a medir pressões, ver a resistência vascular pulmonar e, principalmente, a mapear e até intervir nas MAPCs, sabe? Dilatar uma estenose, embolizar uma colateral que não ajuda. Certo. Cateterismo para diagnóstico e, às vezes, intervenção. Com todo esse mapa na mão, quais são as estratégias cirúrgicas? Como se decide o que fazer? Não tem receita de bolo. Depende 100% da anatomia que a gente encontrar. Se o fluxo para o pulmão for muito ruim logo de cara, talvez precise de uma paliação inicial, um shunt sistêmico pulmonar, tipo um Blalock-Taussig modificado, para garantir que chegue sangue no pulmão. Um passo inicial para ganhar tempo, né?
Exatamente. O objetivo maior, o ideal, é sempre que possível a correção biventricular. Isso significa fechar a CIV com um PET e criar um caminho novo entre o VD e as APs. Geralmente a gente usa um conduto, valvulado ou não. E as mapessas nessa correção? Ah, se tiver mapessas, aí vem o grande desafio, a unifocalização. Tem que juntar todas elas, ou o máximo possível, num sistema pulmonar centralizado, para depois conectar esse sistema ao VD. É complexo, muitas vezes precisa de mais de uma cirurgia, sabe? Em etapas. Entendi. Unifocalização é um passo crítico e difícil. E quando essa correção com 2 ventrículos simplesmente não é possível? Se o VD for muito pequeno, por exemplo? Pois é, se o VD for muito hipoplásico ou se a anatomia das APs e mapessas for muito desfavorável, aí o caminho muda. A gente vai para a via univentricular. Isso quer dizer preparar o paciente para a cirurgia de fonte. Basicamente, desviar o sangue venoso que volta do corpo direto para as artérias pulmonares, bypassando o VD. O ventrículo esquerdo fica como a única bomba para o corpo. É um caminho bem diferente. E pensando no futuro desses pacientes, depois da cirurgia, seja qual for, como é o segmento, o prognóstico? O segmento é para a vida inteira, não tem jeito. Tem que monitorar de perto. Nos casos biventriculares, a função do VD, que pode cansar com o tempo, a função do conduto VD-AP, que pode estreitar, calcificar, precisar de troca. Troca de conduta é comum, então? Bastante comum. Arritmias também podem aparecer. E mesmo na via univentricular, com o Fontan, existem complicações específicas a longo prazo que precisam de atenção. Reoperações não são raras. O prognóstico melhorou muito mesmo nas últimas décadas, mas ainda varia bastante dependendo da anatomia inicial e se aparecem complicações no caminho. A qualidade de vida pode ser boa, sim, mas exige acompanhamento contínuo com equipe especializada. Ok, acho que deu para ter uma boa visão geral. Revolucionando o conhecimento científico. Imagina um recém-nascido que, poucos dias depois de nascer, começa a ficar roxinho, cianótico, justamente quando o canal arterial fecha. É um quadro bem típico, infelizmente. Aí fazemos os exames, confirmamos a APC-IV, vamos supor que as imagens mostrem que as artérias pulmonares centrais são bem pequenas, hipoplásicas e que a circulação pulmonar depende de várias mapseias. Nesse cenário, a primeira cirurgia costuma ser paliativa, para ganhar tempo. Para garantir um fluxo para o pulmão, certo? Tipo um shunt. Isso, um shunt sistêmico pulmonar. Frequentemente um Block-Taussig modificado. A gente usa um tubinho de PTFE para ligar uma artéria do corpo, tipo a subclávia, a uma artéria pulmonar. Entendi. Isso estabiliza o bebê. Exatamente. Aí mais para frente, quando a criança cresce um pouco e se as artérias pulmonares se desenvolverem melhor às vezes, o próprio shunt ajuda nisso, ou outras intervenções, aí sim a gente planeja a correção. E essa correção, o objetivo é fechar a CIV e ligar o ventrículo direito aos pulmões. É isso? Sim, esse é o ideal. Separar as circulações, né? A gente fecha a CIV e reconstrói a saída do VD usando um conduto. Esse conduto pode ser um homoenxerto, que é tecido humano, ou um xenoenxerto, tipo a veia jugular bovina, que é bem usada, ou até material sintético. Mas, se a gente tem aquelas mapescas, falamos, tem um passo antes ou junto que é fundamental, a unificalização. Unificalização. O que seria isso? Exatamente. Juntar essas mapescas todas. Exatamente essa é a ideia. É uma cirurgia para juntar o fluxo que vem dessas várias colaterais num sistema pulmonar mais unificado, mais parecido com o normal, para daí sim poder conectar esse sistema pulmonar ao VD com o conduto. É um procedimento complexo, mas muitas vezes necessário nesses casos com mapescas. Uau! E depois dessa jornada cirúrgica toda, imagino que o acompanhamento não acaba nunca, né? De jeito nenhum. O segmento com imagem é para a vida toda. A tomografia e principalmente a ressonância são ferramentas poderosas. A gente usa para ver se os shunts ou os condutos estão abertos, funcionando bem, se não tem estreitamento, se não calcificou, o que acontece com condutos valvados com o tempo. E, claro, para ver como está a função dos ventrículos.
especialmente o direito, que trabalhou muito tempo de forma diferente, né? A ressonância, por exemplo, é ótima para medir volume, fração de ejeção e o quanto de sangue volta pela válvula pulmonar, do conduto à regurgitação, que pode sobrecarregar o VD a longo prazo. Nossa, é realmente uma condição muito desafiadora. Desde o diagnóstico, passando por cirurgias complexas, até esse acompanhamento contínuo. A variabilidade da anatomia parece ser o grande ponto. Sem dúvida alguma, cada paciente é único, exige um diagnóstico super detalhado e uma estratégia cirúrgica muito individualizada. E isso até nos faz pensar, né? Com os avanços que a gente vê em imagem, em técnicas híbridas que misturam cirurgia e cateterismo, como será que o manejo dessas mapseias, que são tão cruciais para o resultado, vai evoluir? Para a gente conseguir resultados ainda melhores ao longo prazo para esses pacientes. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Agradecemos demais a atenção de todos e esperamos que essa nossa conversa sobre a PCV seja útil na prática e nos estudos de vocês. Trials revolucionando em conhecimento científico.